Hello everyone, tudo bem com vocês? Teacher Léo passando aqui na área hoje para trazer para você uma aula muito legal que é o seguinte: muita gente que eu conheço tem dificuldade de desenvolver a conversação porque eles não sabem montar frase em inglês. Então hoje eu vou ensinar para você, eu quero que você fique até o final desse vídeo, mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ajuda esse teacher aqui, né, a produzir mais vídeo e um monte de gente ficar bilíngue aqui no YouTube, beleza? Conto com o seu apoio, então agora bora para aprender. Vamos aqui para o meu computador. Olha só. Existe aqui, gente, umas questões de como que a gente forma as frases em inglês, tá bom? E basicamente a gente vai ter que respeitar o quê? O tipo de frase. Então, se for afirmação, eu vou seguir uma estrutura. Se ela for negativa, eu vou seguir outra estrutura. E se ela for uma frase de pergunta, eu vou seguir uma outra estrutura. Olha que legal. Então eu tenho que focar no quê? Na estrutura do tipo de ação que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu quero falar uma frase que é afirmativa, eu tenho um padrão. Ah, mas eu quero falar uma negativa, eu tenho outro padrão. Você vai fazer isso até você gravar. Com o tempo isso aqui vai ficar automático, beleza? Vamos lá. Como que a gente pode começar então uma frase? Primeira coisa que a gente tem que entender é que as frases afirmativas, elas precisam começar com sujeito. Sujeito é quem, né? Quem ou o que vai acontecer naquela frase. Então, por exemplo, vamos pegar uma frase bem legal aqui, ó. Você aprende inglês, tá? Você aprende inglês, né? Não vou colocar com o Teacher Léo não, porque eu sei que você já vai aprender inglês com o Teacher Léo. Já vai deixar o seu like, vai se inscrever aqui no canal, né? Ajuda o teacher, gente. Olha, tô ensinando para vocês, é ouro. Olha que legal. Então, isso aqui eu tenho essa frase em português. Vamos deixar ela em inglês? Então, quem é o sujeito aqui da frase? Pensa comigo. Eu sei que você pensou, que você está prestando atenção no meu vídeo, né? O sujeito é quem? Então só pode ser você, né? Então, você em inglês, you. Agora, obrigatoriamente, eu preciso seguir com o verbo. Qual é o verbo dessa frase? Ou seja, qual é a ação? O que está acontecendo nessa frase? Ah, é o verbo aprender. Ah, é o verbo aprender, né? Eu coloquei você aprender inglês. Olha o teacher índio aqui, ó. Você aprende inglês. Então, you. Agora, no inglês, eu não vou dizer you aprende. Eu vou dizer you learn. Note que eu não pronuncio o N muito forte, ó. Learn. You learn, que é o verbo. E agora eu tenho que complementar. O que é o complemento? O que vem depois dessa estrutura. Então, you learn English. You learn English. Ok? Agora você já aprendeu. Só que agora a gente vai fazer o seguinte: eu quero fazer essa frase na forma negativa. Eu quero dizer assim, ó, você não aprende inglês porque você não segue os vídeos aqui do Teacher Léo, dos outros teacher, e você fica só rodando ali o feed, né, vendo meme, um monte de coisa. Ah, eu sei, eu também fiz isso já muitas vezes, ó. Tamo junto. Mas, agora a gente está falando aqui de vídeo, então vamos lá. Como que eu vou fazer isso na forma negativa? Aqui eu vou começar com o sujeito, só que aqui ele está falando sobre um verbo auxiliar e note. O que é o verbo auxiliar, pessoal? O verbo auxiliar, presta atenção, o verbo auxiliar ele é um verbo que ele tem o objetivo de ajudar o verbo principal a cumprir a regra. Porque eu gosto muito de contar uma historinha, imagina comigo o seguinte, por que eu não posso simplesmente usar um verbo normal? Imagina o seguinte, quando estavam criando a regra do inglês, né, os verbos, principalmente de ação e de estado, ou seja, aquelas palavras que indicam o que vai acontecer, comer, dormir, beber, essas coisas no inglês, junto com os verbos de estado, né? Sentir, gostar, amar, odiar, eles fizeram uma baguncinha lá e irritou muita gente. Eles fizeram cagada com as frases negativas e as perguntas. Para isso, o soberano do inglês, o criador, decidiu então criar para eles algo diferente, que fosse o quê? O chamado verbo auxiliar, ou seja, eu vou colocar um verbo para que toda vez que quiser falar sobre uma ação ou de algo que a pessoa está sentindo, de um estado da pessoa, esse verbo vai ter que aparecer para não deixar os verbos fazerem cagadas. Então a gente tem o verbo auxiliar, que é, né, o verbo do ou does, tá bom? Então, o verbo auxiliar, ele é do ou does. Quando que a gente vai usar? Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, tá? Porque isso aqui é uma outra explicação à parte. Então, eu tenho que usar o verbo auxiliar do ou does. Mas só para dar uma relembrada, né? Vamos ver se é bom mesmo. Ó, brincadeira, gente, brincadeira, calma. Não dá dislike, não.
Olha só, o do e o does, eles vão funcionar da seguinte forma. Does eu vou usar sempre na terceira pessoa, ou seja, quando eu não estiver falando, não é eu, não é você, não é plural, a terceira pessoa do singular, ou seja, a fofoca venenosa, eu tenho que mudar. Primeiro verbo da frase, por isso que eu uso does aqui no caso, que é o primeiro que vem, certo? Mas não é o nosso caso. Então nessa frase aqui, ó, you learn English, eu quero que a pessoa, ela quer dizer que ela não fala inglês. Learn não é um verbo de ação? Ele não é um verbo que está indicando um ato de algo que acontece? Então, nesse caso, eu vou usar, né? Eu vou usar o do seguido do not. Olha que legal, ó. Então, repete até comigo, ó. You do not learn English. You do not learn English. Você não fala inglês, tá? E posso também deixar ele contraído nessa forma aqui, ó, que é a mais comum, ó. You don't learn English. Não pronuncia esse T, ó. You don't learn English, ok? Você não fala inglês. Ótimo, a gente aprendeu aqui. Então, sempre lembra dessa estrutura. O sujeito, depois um verbo auxiliar, né? Depois o verbo, depois o complemento. You, verbo, seguido de negação, verbo de novo, né? E complemento. Ok? Fácil, né? Agora vamos transformar essa pergunta aqui, ó. Você aprende inglês? Ok? Depois dessa vocês vão ver o tanto que português é legal. Mas inglês é mais ainda. Olha só, para perguntas aqui eu já vou usar chamados verbos diversos, mas lembrando, não posso começar com verbo de ação e de estado. Verbo de ação e verbo de estado. Frase negativa e pergunta não vai começar. Gravou? Então eu não posso usar eles aqui. Mas o que eu posso usar então, professor? Eu posso usar verbo to be, posso. Eu posso usar verbo modal, posso. E posso usar verbo auxiliar, né? Que é aquele que eu te falei, isso aqui, ó. Eu posso comentar uma frase aqui. Nesse caso aqui, vamos pegar essa mesma frase. Você aprende inglês? Vamos começar. Primeiro eu tenho que começar com um verbo. Vamos fazer um exercício? Verbo to be é ser ou estar. Eu tô falando ser ou estar? Não, não tô, né? É modal, ou seja, esse verbo ele tá falando algo relacionado a iria, tipo gostaria, poderia, né? Podia. Tem alguma coisa assim? Não, também não tem. Então nos sobra o verbo auxiliar. Então vamos lá. Então nesse caso, né? Do. Aí agora o sujeito. Quem é o sujeito da frase? Você, ó. É você que está assistindo. Então, do you. Agora eu tenho que seguir o quê? Verbo. Learn English. Do you learn English? Olha que legal. Viu? Então, você sabendo isso daqui que eu tô te mostrando aqui agora, você já tem condições de aprender aí o que é necessário para você poder fazer frases em inglês. Então, por isso, eu já quero desde já agradecer você que chegou aqui até o final desse vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e aproveita, compartilha esse vídeo para você ajudar o Teacher a crescer. Conto com a sua ajuda, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal e mais conteúdos aí para você, tá bom? Bye bye, até a próxima.